E é com a Priscila Yazbek que nós começamos tudo isso, repercutindo este momento que você acabou de ver em tela. E Yazbek, você ouviu, né, minha querida? Tem gente dizendo, olha só, é um fenômeno da comunicação e da simpatia esse presidente brasileiro. Conquistou o Donald Trump em poucos segundos. E tem gente dizendo, galera, isso foi de caso pensado, né? Vocês estão achando que Donald Trump falaria isso só porque foi, entre aspas, conquistado pelo presidente brasileiro? E aí, Yazbek, bem-vinda a este dia de ressaca da fala do presidente brasileiro e da fala de Donald Trump. Tem agenda hoje por aí ainda ou o presidente brasileiro já volta? Vamos lá, Elisa. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Eu vou começar pela agenda. Hoje, às 10 da manhã aqui do horário local, 11 aí de Brasília, vai ter aquela cúpula da democracia contra o extremismo, que é uma iniciativa que surgiu em 2023, depois de uma visita do presidente Lula à Espanha, organizada essa cúpula por Espanha, Brasil e Chile. E agora também tem a participação de Colômbia e Uruguai e outros países também. É uma cúpula em que esses países, inclusive, estão tentando tirar a pecha de que seria uma pauta de esquerda e mostrar que seria uma cúpula em prol da democracia, uma cúpula aí organizada por líderes progressistas. Inicialmente a diplomacia estava me falando aqui há algumas semanas que seriam 30 países participando, agora estão falando que são 15, falaram que o presidente francês poderia participar, agora já dizem que vai ser só uma participação de algum ministro e algum representante da França. Então, a ver como que vai ser aí esse andamento dessa cúpula que acontece agora de manhã. À tarde, o presidente participa da cúpula do clima, organizada pelo secretário-geral Antônio Guterres, para que os países apresentem as chamadas NDCs, que são aquelas apresentações sobre se os países conseguiram ou não cumprir algumas metas climáticas, isso antes da COP30 em Belém. Então é uma cúpula que também para o governo brasileiro tem uma importância, do governo brasileiro também reforçar a sua liderança ambiental e convidar esses países para a COP30. Agora falando, Elisa, sobre esse encontro entre Lula e Trump, que na verdade se revelou, talvez, né, o que é mais provável, uma conversa por telefone. O que eu conversei aqui com diplomatas ontem é que a primeira reação é que eles estavam com receio de ser uma emboscada, de ser uma arapuca política por parte de Donald Trump. Então até surgiu uma especulação se esse encontro poderia acontecer aqui em Nova York ainda, mas o que os diplomatas disseram é que eles queriam fazer as coisas com muita calma, com muito cuidado, para que eles não montassem um palco, para que Donald Trump desse um show político, montasse um espetáculo político e para que o Brasil não fosse um Zelensky 2 ou Ramaphosa 2, em referência ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que foram insultados quando estiveram em reuniões no Salão Oval na Casa Branca com Donald Trump no começo do ano. Inclusive, uma fonte me disse isso: o presidente Lula é muito altivo e ele não vai aceitar ser tratado como foi Zelensky, como foi também Ramaphosa. Então havia um temor sobre isso, é por isso que essa reunião está sendo avaliada com muito cuidado, o formato dela. E aí Mauro Vieira, nosso chanceler, ontem confirmou para a Cristiane Amanpour que essa reunião deve acontecer por videoconferência ou por telefone. Bom, esse é um ponto. Um outro ponto, Elisa, é que eles falaram também que o clima ainda é muito quente, que apesar de haver esse afago de Donald Trump falando ali, sinalizando que só conversa com quem ele gosta, e só negocia com quem ele gosta, falando que vai se encontrar com o presidente Lula, fazendo ali um aperto de mãos, talvez até um abraço, segundo algumas fontes relataram também por aqui. O que eles dizem é que, de fato, o que se tem ainda de cenário concreto são tarifas e sanções aplicadas sobre o Brasil, e Donald Trump ainda falando no seu discurso sobre perseguição política e sobre injustiças na justiça brasileira e fazendo pressão em relação a isso. Então, o que os diplomatas disseram é que qual vai ser a abordagem do governo nessa reunião. Eles vão observar se o presidente Donald Trump está disposto a fazer recuos políticos ou se ele simplesmente vai continuar reiterando que há uma condenação injusta do ex-presidente Jair Bolsonaro, e se esse for o caminho adotado por Donald Trump, continua uma circunstância, um cenário de ausência de diálogo. Por outro lado, se por acaso o presidente Donald Trump estiver disposto a negociar, deixar a política de lado e falar sobre aspectos econômicos, aí sim o governo brasileiro pode fazer algum tipo
tipo de negociação e aí eu perguntei até para um diplomata, eu falei, qual seria a negociação possível? Ele falou, bom, a gente vai mais uma vez falar para os Estados Unidos que nós temos déficit na relação comercial com os Estados Unidos, que a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos é boa para os Estados Unidos, que a nossa tarifa sobre importação, no geral, para produtos americanos é baixa, fica ali na casa dos 3%. E aí eu perguntei, mas e o etanol, por exemplo, que tem uma tarifa de 18%? Aí ele falou, essa fonte, falou, ó, essa tarifa do etanol de 18% pode ser um dos pontos específicos tratados com o presidente Donald Trump. Então eles vão tentar, mais uma vez, reforçar isso e talvez discutir e ceder em alguns aspectos, como por exemplo, poderia ser no caso do etanol, segundo essas fontes com quem eu conversei. Uma outra questão, Elisa, só para finalizar, é que há uma especulação aqui de que os empresários brasileiros teriam ajudado a Donald Trump a mudar de ideia e abrir o diálogo com o Brasil. A porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos ontem conversou com a gente, eu estive com ela aqui, e ela falou o seguinte, essa mudança de tom de Donald Trump foi algo muito espontâneo, depois que Donald Trump encontrou com o presidente Lula. Então, a versão oficial deles é que foi algo espontâneo. É claro que essa articulação dos empresários teria sido feita com o Departamento do Tesouro americano, mas o governo brasileiro também minimiza a importância desses empresários e o que alguns especialistas dizem é que, de fato, Donald Trump toma suas decisões muito por conta própria e que também não dá para exagerar como empresários brasileiros poderiam, de fato, ter mudado a mente de Donald Trump. O que fontes do governo brasileiro, pelo menos, acreditam aí é que Donald Trump viu que os impactos econômicos para os Estados Unidos das tarifas sobre o Brasil, como sobre o café, por exemplo, podem ser nefastos, e aí isso fez ele mudar de ideia. Lembrando, o café, por exemplo, aqui subiu 21% em um ano. Eu volto com você, Elisa.